Estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 22 de janeiro, o último dia do penúltimo dia de Champions, né? Porque nós temos os dias de Champions divididos em geralmente terça e quarta-feira, então esse de quarta-feira são o restante dos jogos do penúltimo dia de Champions League. E aqui a gente já tem também jogos muito interessantes, muito por conta da grandeza dos times, né? Por exemplo, o Real Madrid precisa desesperadamente da vitória contra o Salzburg, mesmo sendo muito favorito, para poder tentar pelo menos sonhar com uma vaga direta para as oitavas, mas é muito difícil. A situação do Real Madrid é muito complexa, né? O Real Madrid nesse momento, quando a gente entra na tabela de classificação, tem 9 pontos. O Real Madrid ainda pode chegar aqui a 15 pontos, né? Mas é muito difícil o Real Madrid conseguir uma vaga direta. Mas mesmo assim, ele precisa vencer para tentar, pelo menos, não ser eliminado. Outro confronto direto de grandes equipes é PSG e City, né? Um confronto parelho, onde nós temos o PSG fora da zona de classificação nesse momento e o Manchester City ali na beirola, praticamente fora também. Então, é um jogo extremamente importante. Outros confrontos interessantes também envolvem equipes já eliminadas. Por exemplo, o Sporting do Gyökeres, né? Um dos maiores artilheiros do futebol mundial, o maior artilheiro do futebol em 2024, pega o Leipzig, que não conseguiu nenhuma vitória nos jogos que disputou até agora. Mas ainda assim pode ser uma pedra no sapato aqui do Sporting. O Sporting, que na tabela de classificação está na 17ª colocação e ainda corre o risco, muito por conta do PSG e do Stuttgart, de ficar de fora do quadro ali dos playoffs. Temos Celtic e Young Boys, jogo que promete aqui uma intensidade legal para gols. Bayern de Munique fora de casa contra o Feyenoord, Inter de Milão fora de casa contra o Sparta Praga, o Arsenal podendo garantir a sua vaga nas oitavas enfrentando o Dinamo Zagreb, enfim, outros jogos interessantes, tem Campeonato Paulista e também Campeonato Carioca. Vou começar esse planejamento com Leipzig e Sporting. Também fazer um trato aqui com você para você não focar do lado esquerdo do vídeo, onde está essa cara feia, porque o HD da câmera não está funcionando. Estou gravando no notebook fora do meu escritório e com o microfone aqui na mão. Inclusive eu já tomei um puxão de orelha do meu editor, que eu estou falando longe do microfone. Então foca aí do lado direito, que é onde de fato é interessante, tá? Temos aqui uma informação de que o Sporting joga contra uma equipe eliminada, né? É estranho você cotar o Leipzig dessa maneira e descrever o Leipzig dessa maneira, porque se fosse perguntado para mim, e inclusive acredito que para você também, desde que você não seja um adepto do esporte, se o Leipzig terminaria na frente do Sporting na temporada da Champions, muito provavelmente você ia dizer que acredito que sim, né? Acredito que sim, acredito que é muito provável, então ficariam muito próximos em pontuação, né? Talvez o Sport ali na frente com 2 ou 3 pontos por conta do fator Victor Gyökeres. Só que, olha isso daqui, o Leipzig é simplesmente um dos últimos, né? Eu posso cravar que o Leipzig é o lanterna da competição, junto com o Bratislava e o Young Boys. São 6 derrotas em 6 jogos. Olha, eu esperava isso daqui de várias outras equipes, não do Leipzig. Então é uma grande decepção. E o Sporting tem um fator chave nessa partida, que é, na verdade, a próxima. O Sporting enfrenta no último jogo o Bologna em casa em Alvalade. E o Bologna já está eliminado. Então, claro que a necessidade do Sporting vencer não faz com que o Sporting já tenha vencido o último jogo. A não necessidade do Bologna vencer não faz com que ele perca, mas é sim uma carta na manga o Sporting enfrentar uma equipe já eliminada, tá? Só que, na minha opinião, o Sporting não pode se complicar nesse jogo contra o Leipzig, porque pode acontecer dele ficar de fora dos playoffs por bobeira. Por exemplo, se ele perde para o Leipzig hoje, ele fica com 10 pontos. 10 pontos ainda é uma pontuação ok para te manter ali nos playoffs, porque tem várias equipes ali embaixo, o PSV, o Zagreb, vão enfrentar ainda equipes mais fortes. Mas uma complicação depois, caso você perca para o Leipzig com o Bologna, aí as coisas já ficam mais complexas. Pode ser que, se o Sporting não vencer aqui o time do Leipzig, se ele perder, né, ele tenha uma complicação grande caso o Bologna o complique lá em Alvalade. Então eu acredito que o Sporting entra nesse jogo pelo menos para tirar um ponto aqui do Leipzig. Vou de novo levantar o contexto de que vitórias na Champions League, mesmo para equipes eliminadas, importa financeiramente. Uma vitória na Champions paga muito bem e clubes contam com isso no seu planejamento, tá? Então eu vou começar da seguinte questão, primeiro do lado esquerdo. O Leipzig precisa da vitória? Não precisa. Vai fazer diferença se vencer?
Não vai, só financeiramente. O Sporting precisa da vitória? Não necessariamente. Não é vida ou morte, mas se vencer, seria excelente. O Sporting poderia ficar satisfeito com o empate? Acredito que sim, porque o último adversário é o Bolonha. Então eu vou começar pensando nesse jogo num cenário para correção de preço e um cenário mais under. Tem fundamento trabalhar o over aqui? Tem, porque se o Sporting conseguir abrir o placar contra o Leipzig, diante da torcida do Leipzig, é muito provável que alguma pressão seja feita para que o Leipzig vá para cima. E aí a gente pode ter um jogo mais over. Agora, um jogo amarrado, um jogo que vai se desenhando 0 a 0, que a partir dos 60 minutos segue empatado, não vai me interessar para trabalhar gols. Porque aí o Sporting vai estar com uma ligeira vantagem de poder pontuar fora de casa e decidir depois contra o Bolonha. Outro cenário que pode chamar atenção para gols aqui seria o Leipzig despertando. Talvez hoje o Leipzig queira ganhar a sua primeira partida na Champions. Perdeu todas as 6. E aí ele consiga sair na frente do Sporting. Se eu perceber nesse cenário específico que o Sporting está partindo para cima, está fazendo um jogo de trocação, também é um jogo que eu trabalharia mais de um gol por aqui, tá? Então eu vou colocar essa possibilidade de trabalhar gols desde que eu tenha essa resposta no ao vivo, tá? E também não duvido de um ambas marcam, tá? Essa possibilidade aqui, sinceramente, é bem interessante, até porque o Leipzig não tem nada a perder, se vai perder mais um jogo ou não, se vai ganhar, a única diferença é o fator financeiro, e o Sporting tem ali alguma coisa a perder, né? E caso veja a derrota se aproximando, tende a partir para cima. E aí você pode ficar de olho, óbvio, no fator Victor Gyökeres, se ele for jogar, confere na escalação, que é muito importante. Acho que é um bom jogo para se acompanhar às 2h45 nessa quarta-feira. Começando os jogos das 5 horas, me chama a atenção aqui o jogo da Inter de Milão contra o Sparta Praga. O Sparta também é uma equipe hoje praticamente eliminada. Na 28ª colocação, teve apenas uma vitória e um empate, com 4 pontos, podendo chegar aqui em, no máximo, 10 pontos. Olhando aqui a tabela de classificação, seria possível sonhar com uma classificação, mas é muito difícil. Primeiro, não só por fazer conta de cabeça, né, porque o papel aceita tudo, mas também por conta dos adversários pontuarem, né? Então, se PSV, Zagreb, City, Celtic fizerem uma vitória, acabou, né? Mas, se a gente for levar em consideração, são 2 jogos, um contra a Inter de Milão em casa e um contra o Bayer Leverkusen na Alemanha. E aí a gente pode ser sensato e dizer que o Sparta está eliminado da competição, a não ser que algo completamente fora do normal aconteça. A Inter de Milão decide contra o Mônaco em casa e corre o risco, caso não consiga somar ali pelo menos uns 4 pontos nesses últimos 2 confrontos, de ficar até de fora das oitavas de final direto, cair ali para o grupo do playoff, até porque o Bayern de Munique está interessado nessa vaga, a Atalanta, a Juventus, o Milan, o Atlético, enfim. Então a Inter de Milão tem que fazer a sua parte, né? Não vai a passeio enfrentar o Sparta Praga, mesmo sendo praticamente uma equipe eliminada. Agora, levando em consideração os jogos fora da Inter de Milão, nós temos uma Inter que venceu apenas uma partida fora de casa, das 3 que disputou, marcou 1 gol e sofreu 1 gol. Então eu não tenho certeza se a Inter vai te entregar a expectativa que você cria com essa cotação de 1,40, tá? Talvez o que possa responder a nossa pergunta é o comportamento do Sparta, porque, como eu falei, é uma equipe que ainda tem uma chance remota, mas desenhando o quadro de classificação Inter de Milão e Leverkusen, é muito difícil de imaginar 2 vitórias, principalmente se tratando do último jogo lá na Alemanha contra o atual campeão da Alemanha e o quarto colocado, né, aqui da Champions. Mas não é impossível. Se houver no Sparta essa sensação, esse sentimento de que dá e os caras partirem para cima da Inter, é tudo que a Inter quer. Como vocês sabem, eu gosto de repetir, afinal de contas a gente faz aqui o arroz com feijão, e o arroz com feijão passa por, na maioria das vezes, fazer a mesma coisa todos os dias, né? Tolo, na minha humilde opinião, é quem fica atirando para tudo quanto é lado, querendo fazer uma coisa diferente todos os dias aqui na nossa área. Provavelmente vida longa você não vai ter. Agora, se você tenta fazer o arroz com feijão e vai melhorando, vai aprimorando, pode ter certeza que o seu caminho vai ficar um pouco mais fácil. Não que seja um caminho fácil, mas vai ficar um pouco mais fácil. E aí, por que eu repito isso? A Inter de Milão não é um favorito de, como é que eu vou dizer, aquele favorito padrão de back, onde você simplesmente senta a bunda na cadeira e olha. Não, a Inter de Milão não é esse tipo de time. A Inter chama o adversário para cima e joga em velocidade pelas pontas. Você vai ver o tempo todo Dumfries pelo lado direito, Di Marco pelo lado esquerdo, passando entre linhas e cruzando bola, sendo lançados atrás da última linha e cruzando bola ou até chegando para marcar, né? Então, um Sparta Praga um pouco ansioso, um pouco agressivo, subindo um pouquinho da linha, já vai ser interessante para trabalhar a favor da Inter por aqui. Mas aí eu optaria pelo mercado de gols, porque se eu vou ver a Inter
permitindo que o Sparta, dentro da sua casa, jogue, talvez seja mais fácil pensar em gols. Porque ao agredir o Sparta no contra-ataque e marcar um gol, você vai deixar provavelmente o Sparta ainda mais ansioso, ainda mais nervoso. E aí tende a ser um jogo mais over, tá? Se esse cenário se confirmar, eu gosto de pensar no over 2,5 por aqui, tá? Eu vou até marcar como uma possibilidade. Agora, entrei para o jogo e encontrei um Sparta com medo. Ele não comprou a ideia de que dá para se classificar. Ele não partiu para cima. E mesmo a Inter chamando o Sparta para cima, ele não quer ir. Então eu também não vou querer ficar trabalhando no mercado de gols, porque aí tende a ser um jogo mais amarrado. Aí o back favorito, a Inter, pode encaixar, se você é um trader. E a vitória da Inter com uma cotação mais alta também pode ser interessante. Fechou? Mas lembre-se, a Inter tem sido econômica fora de casa. E na minha opinião, a única chance de fazer esse jogo ter um potencial para gols seria o Sparta Praga vir meio afoito para cima e a Inter aproveitar os contra-ataques. Não vou nem chamar de contra-ataque, porque a Inter nem costuma permitir ataque ao adversário. Mas ela chama um pouco o adversário para o meio campo, dá a ele a sensação de que ele vai conseguir criar. E na primeira bobeira, ele acaba tomando uns golpes ali atrás da última linha, que a gente pode chamar até de um possível contra-ataque, mas é onde a Inter acaba sendo muito perigosa. Tá? Então, trabalhe ao vivo esse jogo, porque depende muito do comportamento do Sparta Praga. Ainda às 5 horas eu quero trabalhar esse jogo aqui exclusivamente para o mercado de gols. Celtic e Young Boys. Eu não gosto dessa cotação do Celtic, eu sei que o Young Boys está eliminado, eu sei que o Young Boys é uma das piores equipes da competição, eu sei de tudo isso. Mas eu não venho confiando no Celtic, por quê? Porque o Young Boys não bate bem da cabeça, tá? E pro Young Boys vir para cima do Celtic aqui na Escócia, pouco custa. E aí eu não tô dizendo que vai vencer o Celtic, mas uma marcação-pressão bem feita, ou uma jogada, um time com muita vontade de vencer nos primeiros minutos, pode deixar o Celtic um pouco mais afoito. E uma cotação de 1,33 geralmente é desenhada quando o mercado espera o time A completamente superior do time B, desde o início do jogo até provavelmente seu final, né? E geralmente o Young Boys não compra esse tipo de ideia, principalmente se tratando de uma equipe que hoje, essa temporada, não faz uma temporada tão boa e que precisa de grana, né? Porque tendenciosamente não vai ser campeão na Suíça e precisa botar dinheiro no bolso. Qualquer vitória na Champions ajuda. Então eu não compro essa vitória do Celtic a 1,33, nem sendo um punter, nem sendo um trade. Agora, o mercado de gols eu gosto, porque se o Young Boys de fato vier para cima, ele tende a tomar. E o Young Boys tomou 22 gols em 6 partidas. Vocês não estão conseguindo ver aí, mas ó, é um pouquinho abaixo aqui do Bratislava, ó. Não consigo, deixa eu ver se, ó, tá vendo? Tô arrastando a imagem aqui pra você ver, ó. Ali, agora foi. Consegui segurar ali, ó. 22 gols sofridos em 6 jogos. Isso é gol pra caceta, tá? Então, um Celtic na frente faz o jogo abrir. O Young Boys na frente faz o jogo abrir de novo, porque o Celtic vai precisar vencer, né? O Celtic tá aqui na 21ª colocação, tá vendo o PSG ali fungando no cangote, tá vendo o Stuttgart também podendo ter chance de classificação. O City enfrenta o PSG, então caso eu tenha uma vitória do Celtic, já cai na classificação. Então é um jogo sim importante. E o último jogo do Celtic, né, para finalizar, é lá na Inglaterra contra o Aston Villa. Pedreira. Então se o Celtic quiser classificação, ele vai ter que vencer o Young Boys e pelo menos tentar pontuar contra o Aston Villa na Inglaterra. Com isso, mesmo atrás do placar, eu vejo o Celtic se expondo aqui contra o Young Boys e venho de preferência pensando no mercado de gols. Um gol cedo por aqui abre a possibilidade do 2,5. Se for um gol que sai ali no começo do segundo tempo, perdão, ele se arrasta um pouquinho a partir dos 70 minutos. Se o jogo está aberto, pode ser um jogo para over limite, para over 1,5, né? No caso vai ser o over limite, mas seria o mercado de over 1,5. Se for 2 gols logo cedo, também abre a possibilidade do 3,5, depende muito do contexto. E não duvido de um ambas marcam, né? O Celtic, dentro da sua residência, ele venceu 2 partidas, empatou uma, não perdeu nenhuma, e tomou 3 gols, marcou 9, tá? Há sim uma possibilidade desse ambas marcam por aqui. Mais um jogo às 5 horas, o Bayern de Munique fora de casa enfrenta o Feyenoord. Temos cenários parecidos aqui de desempenho dentro e fora de casa, né? O Feyenoord só venceu uma partida dentro de casa contra o Sparta Praga e o Bayern de Munique só venceu uma partida fora de casa. Se não me falha a memória, o último jogo agora contra a equipe, a goleada, né? Contra a equipe do Shakhtar Donetsk. Tinha perdido contra o Barcelona e também tinha perdido contra o Aston Villa. O Bayern de Munique que enfrentou também 3 equipes fora de casa. Uma vitória, 2 derrotas. O Feyenoord também uma vitória, 2 derrotas em casa. Estilo de jogo, a gente já sabe, o Bayern de Munique hoje com o Kompany é muito mais propositivo, tende a querer ficar com a bola no campo ofensivo o tempo todo. E o Feyenoord tem sim uma chance de classificação
bem alta caso busque um ponto aqui contra o Bayern de Munique, né? Se complicar a vida do Bayern, vai a 11 pontos e a tendência é que com 11 pontos ele consiga até pensar em classificação. Por quê? Embaixo nós temos o Zagreb que pega hoje o Arsenal, né? O City tem confronto direto com o PSG. O Celtic pode acabar se estrepando com o Young Boys. Enfim, é uma situação interessante, já que o último jogo do Feyenoord é contra o Lille na França. Claro, o Lille tem todo o interesse de vencer o Feyenoord, mas 2 empates podem sim colocar o Feyenoord nos playoffs, pelo menos. Chance de classificação direta para as oitavas é muito remoto. Teria que vencer a sensação Lille, que está jogando muito na Champions, e teria que vencer o Bayern de Munique. Muito difícil. Então eu vejo o Feyenoord um pouco mais contido na sua casa. Não ao ponto de não jogar, porque geralmente o Feyenoord em casa, ele tem um apoio fervoroso da sua torcida, mas pelo menos ao ponto de não se expor tanto, tá? Com isso, eu vejo a possibilidade de encontrar um back favorito Bayern no primeiro tempo, o Bayern que simplesmente massacrou o Shakhtar Donetsk, tá? E claro, tomar muito cuidado com os contra-ataques do Feyenoord e as bolas paradas do Feyenoord. Não encontrou o que você buscava no back favorito, ou então encontrou e o Bayern de Munique reduziu o ritmo? Fecha a posição. Já vimos em cenários recentes que o Bayern de Munique, quando começa a respirar, não é um bom time para você se manter dentro da posição por muito tempo, como foi o caso do Mainz na derrota que ele teve de virada, se não me falha a memória, por 2 ou 3-1, tá? Em relação a mercado de gols, o desespero aqui no pré-live não existe, tá? O Feyenoord com 1 ponto não vai sair chorando. O Bayern de Munique com 1 ponto decide em casa depois, o último jogo, contra o Slovan Bratislava. Com todo respeito, o Bayern de Munique tende a vencer o Slovan Bratislava e com muita tranquilidade. Com isso, se somar 1 ponto contra o Feyenoord vai a 13 e depois pode chegar a 16 pontos, podendo sim ainda sonhar com uma vaga na classificação direta. É difícil? É, porque Lille, Brecht, Inter de Milão, Aston Villa, Leverkusen e Arsenal estão com 13. Então a maioria dessas equipes aqui, ó, a Inter de Milão deve vencer, aí já tira uma. O Arsenal deve vencer, tira outra. Talvez aqui o Leverkusen vença, é difícil o Leverkusen vencer porque tem o Atlético de Madrid. Mas supondo, tá? Estou gravando esse vídeo um pouco antes. Mas 1 ponto não é de todo mal para o Bayern de Munique, já que nem todas as equipes devem vencer. Se puder vencer o Feyenoord, aí é um cenário ideal, porque se vencer o Feyenoord, vai a 15, né? E aí pode chegar a 18 na última rodada. Com certeza seria garantido estar nas oitavas de final, tá? Então tem interesse o Bayern, basta a gente ficar de olho no ao vivo. Então, para concluir o assunto gols, se a gente não tem um desespero no pré-live, eu não vou trabalhar gols antes do jogo começar. Não vou. O que pode fazer esse jogo potencializar a gols? O Feyenoord na frente? Não. O Feyenoord na frente vai continuar se fechando, vai talvez compactar ainda mais. O Bayern de Munique vai se expor, mas talvez o Feyenoord não queira contra-atacar. O 0-0? Não. Também não me agrada. Mesma coisa do pré-live. Agora, um Bayern de Munique na frente, colocando ali uma pressão no Feyenoord, porque o último jogo é contra o Lille, pode fazer com que o Feyenoord se exponha. 2-0 do Bayern ou 2 gols de diferença do Bayern ainda mais. Então, com um cenário de 2 gols de vantagem para o Bayern de Munique, entraria a favor de gols nesse jogo. Theo, de quantos gols? Depende. O Bayern terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0. Talvez buscar mais 2 gols no segundo tempo. O over à frente. Nesse caso seria o 3,5. Ah, não. O jogo terminou apenas 1-0 no primeiro tempo. Foi se arrastando assim. E o Feyenoord começou a se expor ali depois dos 65. Então talvez em vez de buscar 2 gols, eu vou buscar 1 gol só. Nesse caso seria o over limite no mercado de 1,5. Só um cenário, tá? Então só um cenário de estratégias que você pode montar nessa partida, ok? Olho claro em Harry Kane, Olise, que jogou muita bola contra o Shakhtar, né, fez um golaço. Temos de volta já, muito provavelmente, o Musiala, depois de uma gripe. E Leroy Sané voltou a balançar as redes no campeonato alemão. Para mim, jogador muito importante, gosto demais do Leroy Sané nessa equipe do Bayern de Munique. Tá aqui o jogo que você estava esperando, eu sei disso, pode confessar. O PSG enfrenta o City no Parque dos Príncipes. O City que voltou a ter um futebol agradável. Ah, mas foi uma goleada contra o Ipswich. Mas, pro City, meu amigo, na fase que o City estava, já é excelente. Tem que comemorar sim. Mesmo tendo tomado o empate lá contra o Brentford fora de casa, é um resultado interessante, né? Manteve o City ali próximo da zona de classificação de Champions e até momentaneamente dentro da zona de Champions League. Nesse jogo de Champions, falando dessa temporada, o PSG, fora da zona de classificação dos playoffs, precisa vencer. O último jogo do PSG será
fora de casa contra o Stuttgart. Outro confronto direto. Porque se o Stuttgart vence o seu jogo fora de casa, se não me falha a memória, era contra o Bratislava, na Eslováquia, o Stuttgart entra com mais pontos, dependendo da situação do PSG contra o City, na última rodada. Supondo que o PSG não vença, o Stuttgart poderia jogar por um empate para permanecer na zona de playoff, né? Então é um PSG que pode depender apenas dele, mas vai pegar adversários diretos, tá? O City, nesse momento, dentro da zona de classificação e enfrenta o Bruges em casa. Tudo bem, o City já se complicou contra o Feyenoord dentro de casa, estava 3-0, tomou 3-3. Mas eu acredito que o City já aprendeu a lição. E aí, caso vença o PSG, caso tenha um bom resultado contra o PSG, a tendência é que contra o Bruges seja apenas uma confirmação de classificação. Então, esse é um jogo crucial. Se o PSG vence o City, ele vai a 11 e aí pode empatar talvez com o Stuttgart para ficar classificado, mesmo que seja ali nas últimas colocações. Sonhar com classificação de oitavas direto, esquece. O PSG, se vence o City, ele vai a 10 pontos e aí poderia, quem sabe, até pensar numa situação de empate contra o Stuttgart na última rodada. Eu sei que é muito arriscado, talvez se classificaria ali nas últimas colocações, mas poderia funcionar. Ainda assim, uma vitória simples na Alemanha contra o Stuttgart daria classificação para o PSG. Agora, um empate contra o City ou uma derrota para o time do Guardiola, aí a chance de classificação do PSG vai ficando cada vez mais difícil. E pode ser até que a vitória na Alemanha na última rodada não salve a equipe do PSG. Vamos ver como é que vai ser o contexto, mas perder para o City aqui seria horroroso. No caso do City, chegaria a 11 pontos, só dependeria de si contra o Bruges, muito provavelmente a chance de vitória é grande, terminaria ali dentro da zona, na minha opinião, de playoff, mas não entraria na zona de classificação direta, né? Com 11, com 14 pontos, não dificilmente ficaria aqui na zona de classificação direta, porque o último colocado ali das oitavas direto é o Lille com 13. São 2 jogos, muito provavelmente essas equipes vão pontuar, tá bom? Então, primeiro de tudo, jogo extremamente importante, jogo parelho, jogo para trabalhar correção de preço. Theo, eu sou um Panther, eu não trabalho correção de preço. Então, toda vez que eu falar que o jogo é parelho, que o jogo é disputado, que o jogo é para correção de preço, e eu não conseguir, pelo menos não que eu tenha algum poder, tá? Mas eu não consegui te passar alguma confiança de uma equipe ou outra, pode ter certeza que é um jogo muito difícil para trabalhar a favor de uma equipe ou outra. A não ser que você tenha pleno conhecimento em determinada equipe, porque tem gente que se especializa no PSG, no City. Eu gosto muito desse tipo de cenário, né, de se especializar em equipes, mas ainda assim, ainda se especializando nessas duas equipes, tem as fases ruins, né? O PSG, recentemente, na Champions, não tem entregado, o City, na Premier League, recentemente, passou um aperto danado, então, ainda se especializando, esse tipo de jogo aqui é difícil para você cravar alguma coisa. Mas se você precificou muito bem, encontrou algum valor, vai com Deus, sem problema, não vou te enviesar para trás, não vou fazer com que você desista de se posicionar aqui, mas como um trader, eu venho para trabalhar esse jogo exclusivamente no ao vivo. E tenho minhas dúvidas se isso aqui é um jogo over, tá? Tenho minhas dúvidas, porque o City, apesar de ter feito uma goleada contra o Ipswich agora, vencendo por 6-0, a defesa do PSG não é assim tão ruim. Nesse momento, o PSG em casa sofreu 3 gols em 3 jogos. Venceu uma, empatou uma e perdeu uma. E o City fora de casa perdeu 2, ganhou uma e sofreu o dobro de gols do PSG. Mas ainda assim, se você perceber e prestar atenção, é um jogo com um contexto mais amarrado. Então eu só trabalharia gols num cenário bem específico, que é aquele cenário que eu gosto de exposição com 2 gols de vantagem. Por acaso o PSG na frente com 2 gols, ou o City por acaso com 2 gols de vantagem, me mostrando que ainda quer contra-atacar a equipe que está na frente e a equipe que está atrás do placar partindo para cima numa situação de desespero. Tem ainda muito tempo pela frente, tem mais 30 minutos, 35, pensar num cenário de mais 2 gols. Tem pela frente mais 15 minutos mais os acréscimos, talvez pensar no cenário de mais 1 gol. Tá muito lá para frente, já tá aos 85, aí eu ficaria de fora. Mas numa leitura de jogo ao vivo, com 2 gols de diferença, uma trocação, poderia ser sim interessante o mercado de gols. De resto, eu trabalharia a correção de preço e como um Panther eu tomaria muito cuidado para se posicionar a favor de uma equipe ou outra, porque é um jogo extremamente complexo. Tem 3 jogos às 5 horas também que eu quero fazer uma menção honrosa, tá? Tem 3 jogos. Talvez eu consiga trabalhar em alguns deles, mas muito provavelmente não. Primeiro, Milan e Girona. O Milan enfrenta uma equipe já eliminada do Girona. Girona não conseguiu ter um bom desempenho na Champions. Com 3 pontos, não vai se classificar. Muito dificilmente. O último adversário do Girona em casa é o Arsenal. Então, muito provavelmente o Girona já vai entrar na última rodada eliminado. Pega aqui o Milan, a 1,45.
que, se não me falha a memória, ainda está sem o seu principal jogador de criação, que é o Pulisic. No campeonato italiano também não conseguiu contar com o Morata no último jogo, na derrota para a Juventus, né? Toda aquela expectativa que a gente criou em relação ao jogo mais under acabou sendo o mesmo, um jogo 2-0 para a Juventus, mas o Morata só tinha suspensão no campeonato italiano. Então, a única grande ausência do Milan por aqui é o Pulisic, que provavelmente não tem data de retorno ainda. Uma assistência, 3 gols, além de ser um dos principais criadores de jogadas ofensivas da equipe do Milan. Eu entendo que a cotação do Milan faz sentido, porque o Milan está dentro da zona de classificação, venceu o Real Madrid no Bernabéu, complicou a vida de um grande e pode sim brigar ainda por uma classificação direta. Mas eu tomaria muito cuidado porque o Milan ainda não me convenceu esse ano, essa temporada, para que seja uma equipe ali de prateleira para estar a favor com tranquilidade. Então eu vou deixar uma menção honrosa para que, se você conseguir, em meio a essa centena de jogos às 5 horas, colocar o Milan ali no cantinho e tá vendo uma superioridade interessante do Milan contra o Girona, principalmente o Girona já não tá querendo jogar, esse back favorito vai fazer um pouco mais de sentido. Agora, encontrou um Milan com dificuldade para criar, um Girona bem defensivo, bem compactado, talvez seja um jogo para você pular. Outras 2 menções honrosas que eu faria por aqui. Arsenal e Zagreb. O Zagreb, nesse momento, dentro da zona de classificação, enfrenta um time do Arsenal muito superior. O Zagreb tem uma característica de contra-ataque, de jogo ofensivo muito grande. O Arsenal vai entregar isso para o Zagreb, ou seja, a chance de contra-atacar, mas muito provavelmente o Arsenal também vai fazer uma boa marcação-pressão na saída de bola e uma boa recuperação de segunda bola na hora de atacar, e não vai permitir ao Zagreb que ele consiga jogar da maneira que ele gosta. Então tende a ser um jogo de um time muito mais focado em buscar essa classificação direta, e caso vença o Zagreb, deve acabar confirmando mesmo essa classificação para as oitavas. No último jogo é contra o Girona, como eu já falei, e se o Zagreb estiver atrás do placar, ele pode se expor e tomar mais gols. Então a gente pode muito mais pensar no cenário de gols do que propriamente só nessa vitória do Arsenal. Então tem mais um contexto além da vitória do Arsenal por aqui. Só que todas as vezes que eu tenho um hiper favorito em campo, como é o caso do Arsenal, a cotação vai estar esmagada, seja no mercado de resultados, seja no mercado de goleada, no correct score, seja no mercado de gols. Então, tudo vai ser influenciado. Até para você trabalhar gols aqui vai ser mais difícil, porque às vezes você tem uma taxa de acerto específica para trabalhar com uma odd específica, e essa odd às vezes não vai chegar na cotação, né, no momento que você quer, e você vai acabar ficando de fora. Mas, se for dentro dos seus métodos, pode ser interessante. Outro jogo que se enquadra muito bem nisso é Real Madrid e Salzburg. A pressão do Real Madrid pela vitória é muito grande. O Salzburg não tem praticamente nenhuma chance de classificação. O Real Madrid dificilmente vai se classificar diretamente para as oitavas. E muito provavelmente, se tratando de Real Madrid, mesmo se classificando em playoffs, é provável que o Real Madrid ainda apareça lá nas quartas, na semi e até mesmo na final, né? Mas esse tipo de cotação não me agrada. A do Arsenal até vai, dependendo ali na Betfair, de uma cotação de 1,15, 1,16 no jogo, ao vivo. Agora o Real Madrid é 1,08, eu fico de fora, mas faço uma menção honrosa aqui pela necessidade, a grande necessidade do Real Madrid de vencer essa partida. Além disso, na própria Champions League, o Shakhtar enfrenta o Brest. Temos na Arábia Saudita o Al-Ittihad enfrentando o Al-Shabaab, o Al-Ittihad que está disputando diretamente com o Hilal na liderança do campeonato. Na Europa League tem o Besiktas enfrentando o Bilbao. Campeonato Carioca, que está uma bagunça danada. O Flamengo visita o Bangu e o Botafogo recebe o Voltaço, né, o Volta Redonda. E no Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Água Santa, o Bragantino enfrenta o Velo, o Santos enfrenta o Palmeiras, né, grande jogo por aqui, né? Já temos um clássico nas primeiras rodadas. E eu vou deixar o link do Radar Esportivo com outros jogos complementares aqui para você. Também deixo o link da minha parceira Betfair aqui embaixo. Tem o link do meu canal do WhatsApp por aqui, você vai encontrar aqui embaixo, onde eu coloco também as promoções da Betfair com super cotações. Betfair mandou uma cotação recentemente para o City marcar um golzinho contra o Ipswich. Se eu não me engano, a aposta máxima era de R$25, mas um golzinho marcou 6. Então eu também mando por lá, mando no Telegram, mando no Instagram, você vai conseguir me encontrar nesses canais. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade e até a próxima.